Saudações, caro estudante. O meu nome é Capitão Gondim. Nós vamos tratar sobre um tema muito importante da física clássica, que fala sobre Lei da Gravitação Universal de Newton. Mas antes, vamos falar sobre a intensidade do campo gravitacional. O campo gravitacional é uma região do espaço ao redor de um objeto massivo onde outros objetos com massa são afetados pela força da gravidade F deste objeto. Temos em um ponto X um objeto de massa M1 que sofre a ação de uma força da gravidade F1. Temos em outro ponto um objeto de massa M2 que sofre a ação de outra força gravitacional F2. Então podemos dizer que F1 dividido por M1 é igual a F2 dividido por M2, ou seja, existe uma constante que nós vamos chamar de campo gravitacional G, que tem direção e sentido iguais em todos esses pontos. A intensidade, nós vamos dizer que campo gravitacional G é igual a força da gravidade dividido por M, cuja a unidade no sistema internacional é Newton por quilo. Nesse caso, vamos concluir que o campo gravitacional é igual à força da gravidade F dividido pela massa. Como calcular a aceleração da gravidade na Terra? A aceleração gravitacional na Terra é feita por meio da lei da gravitação universal apresentada pelo físico inglês Sir Isaac Newton e pode ser calculada com base na expressão matemática a seguir, onde a aceleração gravitacional G é igual à constante gravitacional universal vezes a massa da Terra dividido pelo raio médio ao quadrado. Com esta fórmula, utilizaremos a massa da Terra, m, que é igual a 5,972 vezes 10 a 24 kg, e o seu raio médio, que equivale a 6.371 km, ou 6,371 vezes 10 a sexta metros, e a constante de gravitação universal G, que vale 6,674 vezes 10 a menos 11 metros cúbicos divididos por quilo vezes segundo ao quadrado, para estimarmos a sua gravidade. Assim, a aceleração gravitacional G na Terra é igual a 6,674 vezes 10 a menos 11 vezes 5,972 vezes 10 a 24 dividido por 6,371 vezes 10 a sexta, tudo elevado ao quadrado. Dessa maneira, podemos dizer que a aceleração gravitacional na Terra é aproximadamente igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Lei da Gravitação Universal de Newton. Sir Isaac Newton apresentou a Lei da Gravitação Universal em 1687 e usou-a para explicar os movimentos observados dos planetas e das luas. A Lei da Gravitação Universal pode explicar quase tudo, desde como uma maçã cai de uma árvore até porque a Lua gira em torno da Terra. Ele afirma que cada partícula atrai todas as outras partículas do universo com uma força gravitacional F, que é diretamente proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Pela fórmula, nós temos que a força gravitacional é igual à constante gravitacional universal vezes mzão vezes mzinho dividido pela distância ao quadrado. Pelo sistema internacional, temos que F é igual à força de atração gravitacional ou força-peso medida em newtons, mzão
e mzinho são as massas dos corpos medidas em quilos. Temos G, que é a constante gravitacional universal, cujo valor é 6,674 vezes 10 a menos 11 metros cúbicos divididos por quilo vezes segundo ao quadrado. E D, a distância entre os corpos. Força gravitacional da Terra sobre a Lua. A força gravitacional da Terra sobre a Lua é responsável por manter a Lua em órbita ao redor da Terra. Essa força é o que mantém a Lua constantemente atraída em direção à Terra, evitando que ela saia voando pelo espaço. A massa da Terra é muito maior que a massa da Lua, mas a distância entre elas é relativamente constante, pois a Lua orbita a Terra a uma distância média de cerca de 384.400 quilômetros. Devido a essa constante distância, a força gravitacional da Terra sobre a Lua permanece relativamente constante, mantendo a Lua em órbita. Observemos esta animação, onde temos o planeta Terra de massa mzão e do centro do planeta até um ponto X temos uma distância d. E neste ponto temos a Lua, que sofre uma ação de uma força gravitacional da Terra, cuja fórmula é constante gravitacional universal vezes massa da Terra vezes a massa da Lua dividido pela distância ao quadrado. Assim como a Lua sofre a ação de um campo gravitacional G, onde temos que G é igual a força gravitacional dividido pela massa. Passando para o outro lado, dizemos que a força gravitacional é igual a m vezes G. Igualando as equações, podemos simplificar mzinho, e daí nós temos que o campo gravitacional da Terra em relação à Lua é constante gravitacional universal vezes a massa da Terra dividido pela distância ao quadrado. Temos também a ação do campo gravitacional da Lua, que de maneira análoga podemos calcular que é a constante gravitacional universal vezes a massa da Lua dividido pela distância ao quadrado. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe este vídeo para que outros possam ter acesso a este conteúdo de qualidade.